este é mais um formato do seu duelo de ideias, mais 3 temas para o nosso comentador. Será que começamos bem em 2015? Ora veja, fala-se da SATA, fala-se das low cost, fala-se da situação económica, enfim, algo duvidosa da SATA. Temos também a base das lajes. São temas que nós vamos debater, conversar neste seu duelo de ideias. Carlos Melo Bento, começo pela SATA. Afinal, o que é que se passa com a SATA? Fala-se em tanto dinheiro. Bom, a SATA é um problema nosso. É uma companhia que nos dá a imagem e que nos satisfaz as nossas necessidades coletivas. Antes da SATA fazer Ponta Delgada, Lisboa, Ponta Delgada e Angra, não é? Lisboa e Horta, e Açores, América e Canadá, nós estávamos dependentes das outras companhias. Eram os horários que queriam, eram os preços que queriam. Eu lembro-me de chegarmos a Lisboa às 2, 3, 4 da manhã na TAP, falava-se com eles, respondiam-nos De uma forma agressiva. De uma forma agressiva e prepotente e majestática. Não se conseguia nada com eles, ou saíamos de madrugada ou saíamos à noite. Portanto, os voos dos Açores e para os Açores eram feitos quando já não é preciso para mais nada da TAP. A SATA entrou, isso tudo mudou, passamos a ter mais aviões, passamos a ter horários melhores, etc. Tudo isso tem sido esquecido por uma campanha que me parece que não é inocente, a gente já lá vai. A SATA, como todas as companhias aéreas, quando entrou esta depressão, esta grande depressão em 2008, deixou de ter lucros, ou pelo menos deixou de dar para a despesa, e começou a ter prejuízos. A princípio poucos, depois as coisas subiram, os números estão publicados na internet. Mas os números que se falam há tantos milhões... estão todos publicados na internet. Todos os anos a SATA publica as contas que depois são aprovadas e são publicadas. Nos últimos anos os prejuízos foram grandes. Mas há razões para alguns desses prejuízos. A greve dos pilotos deu uns milhões largos de prejuízos, porque não só cancelamentos, não só aumento de salários e encargos com o pessoal, etc. Não é? Isso deu milhões, 4 ou 5 milhões de prejuízo, não só de lucro cessante, mas de dano emergente, como nós dizemos isso, como dizemos em direito. Emergente do aumento dos salários, etc, etc. Houve rotas, evidentemente. Longo curso? O governo. Longo curso, talvez. Longo curso, estou falando da SATA Internacional, que o governo decidiu que era preciso trazer turistas para cá. É preciso trazer turistas para os hotéis que, entretanto, se fizeram. Fizeram-se dezenas de hotéis nesses Açores, com o dinheiro do governo, com o dinheiro da Comunidade Europeia, da União Europeia, e é preciso enchê-los, porque só enchendo os hotéis é que há trabalho, é que há postos de trabalho. Entretanto, a crise foi brutal em todo o mundo, não foi só cá. Claro. A construção civil parou, o hotel da Avenida ficou encalhado, a empresa, que era uma das empresas mais sólidas desta terra, tudo a construção civil está assim, não vamos estar a tapar o sol com a peneira. E quando a construção civil para numa terra como esta, que tinha uma percentagem larga de atividade económica e financeira nesse setor importantíssimo, o resto tudo levou para atacar. Como não aconteceu só aqui, aconteceu nos outros lados, deixou de haver tantos passageiros como havia. A gasolina disparou, agora é que está a diminuir. Mas nós não nos podemos esquecer que a gasolina, o combustível dos aviões, que não andam a ar, subiu para preços absolutamente inconcebíveis. Foram milhões também de prejuízos relativamente ao aumento da coisa. Depois, tocar nos preços das passagens, como sabe, é completamente impossível, porque toda a gente grita que está a pagar demais. E é verdade, em alguns casos, mas é o preço concorrencial. O preço não é concorrencial, é o preço de ter que fazer uma Mas determinada... diga uma coisa, não opta também por uma má gerência? Não, acompanhei de perto. Vamos dizer... Como é que aparecem tantos números, tantos milhões de prejuízo? Não, espere, há uma obrigação
esta empresa tem a obrigação de serviço, tem a obrigação de fazer X viagens entre os Açores e dos Açores para Lisboa e dos Açores para os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Canadá, essas viagens não dão prejuízo. Não, estão elas por elas. Em relação ao arquipélago para Portugal continental e vice-versa, dão prejuízo. Porque as passagens, apesar de caras, não são o suficiente. Há o governo de Lisboa e o governo dos Açores. Como é que dão prejuízo se as empresas low cost fazem cada vez mais viagens? A gente já vai falar nas low cost. Deixe-me falar primeiro nisto, porque isto é importante, esta coisa que se diga. Tanto dão prejuízo que o governo de Lisboa, que não dá nada a ninguém, paga uma compensação, uma remuneração compensatória à SATA, e o governo regional também. Mas o governo regional é o nosso governo, que tem dinheiro num orçamento para dar a tudo aquilo que lhe pedem, porque toda a gente pede ao governo regional, com este Estado Social que é caríssimo, é a saúde, são os deportados, são os desempregados, tudo isso sai do mesmo bolso. E a determinada altura o governo não tem pago ao ritmo que podia, ou que tinha que pagar, ou que devia pagar, as remunerações compensatórias da SATA. Não havendo dinheiro na SATA, tem que se ir à banca. O dinheiro que é levantado na banca não é gratuito. Tem que se pagar juros, lá vão mais milhões. Depois, devido a vários problemas graves, há multas quando os aviões se atrasam. Lá vão mais milhões. Pois, mas a culpa é nossa. Aí a culpa é nossa. Eu mandei fazer uma investigação sobre este campo, na minha qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, e costumo dizer, a culpa foi da menina da bandeirinha. Antigamente, quando havia um desastre de comboio em Lisboa, a culpa caía sempre na mulherzinha da bandeirinha lá da aldeia. Não? E aqui é a mesma coisa. Porque não foram estes que chegaram a tempo, não foram os outros que chegaram a tempo, não foi o outro, mas foi o gajo da caminhonete que não chegou. Há sempre ou é o passageiro que se atrasa, fez o check-in e que depois foi para a tasca tomar uns copos e que chegou tarde e o avião levou 20 minutos. Há 1 milhão de causas para esses atrasos, para essas multas. Digamos, a conjuntura foi adversa e a conjuntura trouxe prejuízos que não tem nada a ver com a má administração. Agora, o que se pode dizer com alguma lógica ou com alguma razão é isto. Escolheram-se rotas que não deram certo. Fosse para a Suécia, fosse para a Alemanha, fosse para a França, fosse para a Espanha, fosse para o Brasil, etc. Evidentemente, umas deram certo, não tanto como se desejaria, outras não deram certo ou deram mesmo prejuízo. Mas como é que se há de fazer para trazer os turistas para cá se não se experimentar? Eles nas outras companhias não vêm. Mas andamos há muitos anos a experimentar. Com certeza, e tem que continuar. Até dar certo. Neste momento, pelo menos em São Miguel, eu nunca vi tanto estrangeiro como nesta época do ano de dezembro e janeiro. Há muitos estrangeiros nos restaurantes e nas ruas. E porque este programa também estamos a ser vistos, por exemplo, na América, os açorianos e imigrantes também se queixam das passagens caríssimas. Sim, mas queixam-se aí sem razão. Eu tive uma longa entrevista com o Presidente do Conselho Fiscal da SATA, com o Eddie Melo, de Fall River, e ele explicou-me que não há razão para isso. Há passagens dentro da América que são mais caras do que as passagens, comparativamente ao tempo de voo, que são mais caras do que a SATA. Para qualquer americano não há problema em fazer o pagamento que os nossos imigrantes pagam. Os nossos imigrantes gostariam de pagar menos, e é evidente que deveriam pagar menos, mas não pode. Porque se com os preços que estão já dá este prejuízo, com preços mais baixos vai dar um prejuízo muito maior. E agora? Com as low cost? Como é que vai ser? As low costs. Vamos começar pelas low costs. Porquê é que as low costs conseguem fazer o preço que fazem? Porque viajar numa low cost não é viajar comodamente como a gente viaja na SATA. Viajar na low cost é a mesma coisa que tomar uma boleia. Não come, não bebe, não pode ir à casa de banho, não tem papel para isto, não tem papel para aquilo, não pode levar bagagem, etc, etc. Eles reduzem, usam-se horários absolutamente inconcebíveis. Eu viajei numa low cost agora, quando fui à Itália um dia destes. E sei o que é aquilo. Nós fomos empacotados como sardinhas, não é? Com o mínimo de distância entre as cadeiras, sem conforto absolutamente nenhum e horários absolutamente inconcebíveis. Numa low cost espanhola, Vueling.
Portanto, não estou a ver os açorianos que querem viajar com as suas calmas e com as suas bagagens para todo o mundo e de todo o mundo, viajar no low cost. Vão a rapaziada nova, como é evidente, não é? O rapaz com 15, 20 anos, 25, 30, sem mulher, sem filhos Mas e tal, com certeza que há vai na muita low gente cost, que vai não é? viajar para o Com continente com esses certeza. preços. Agora, estou convencido que vai vir, que vai sair mais daqui gente na low cost do que vai vir para cá. Isso já é mais complicado. Porque os comerciantes já se começaram a queixar. Quando foi estas passagens baratas da SATA, que a SATA fez umas passagens de 75 euros, os comerciantes foram reclamar que tinham ficado sem clientes no Natal, porque as pessoas preferiram ir a Lisboa fazer compras do que comprar aqui, porque era muito mais barato lá. E lá estão os comerciantes de cá a queixar-se porque não fizeram negócio. Então é que ficamos. Tudo isto está interligado. É preciso um ponto de equilíbrio. É preciso um ponto de equilíbrio. Nós não sabemos qual vai ser o impacto das low cost. Se os low costs encherem os hotéis, estou convencido que não vão encher as casas de turismo particular, que há para aí, legalizadas ou não legalizadas, mas os hotéis vai ficar a meio nó como sempre, não é? Porque também praticam preços de turista, não é? E isso já acabou. Quer dizer, um turismo de massa não paga muito. Prefere ficar num quarto ou num apartamento ou num sítio qualquer a pagar isso. Portanto, nós temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Nós não podemos prescindir da SATA, de maneira nenhuma. O senhor não está a ver um doente ir na low cost, na maca, está a ver um doente ir na low cost de maca. Não está. Para se mandar um doente para Lisboa, e todos os aviões levam doentes para Lisboa, que vão com 2 cadeiras, 3 cadeiras guardadas e com as enfermeiras, não está a ver isso num low cost. É impensável. Os low cost são uma filosofia criada por uma grande companhia que tem centenas de aviões. 300 euros por uma viagem e de volta a Lisboa. Sim, mas isso aí é o Estado é que tem que pagar. Se o senhor pergunta, há muitos anos que eu defendo que nós devíamos pagar daqui para Lisboa a mesma coisa que um indivíduo de Trás-os-Montes paga para Lisboa ou do Algarve para Lisboa. Porque a CP recebe milhares de milhões de subsídios por ano para poder ter o país unido. Mas para nós nos unirmos ao país, que somos todos a mesma raça, o mesmo povo, a mesma coisa, isso para nós não funciona. Funciona é para lá. Para cá não funciona. O Estado, se pagasse a mesma coisa que a Espanha paga para as Canárias, nós pagaríamos, como os canarinos pagam, 100 euros para ir a Madrid, nós pagaríamos 100 euros para ir a Lisboa. Lisboa nunca quis pagar isso, porque a unidade nacional é uma cantiga no papel. Só funciona quando somos nós açorianos a pagar. Já estamos a falar de autonomia, não é? Estamos a tocar já no assunto. Claro, está tudo interligado. Agora, a SATA é uma companhia indispensável. Primeiro, se não primeiro der prejuízo. capital fundamental, mesmo com prejuízo. Marco Borges, mesmo com prejuízo. Como é que um açoriano vê num jornal que tem uma viagem que custa 400 euros e de volta a Lisboa e sabe perfeitamente que a SATA tem milhões de prejuízo? O açoriano não... Com esse valor, com esse preço. Agora diga-me, ontem houve um programa que comparou as viagens aéreas com a Madeira. A Madeira é uma ilha com 300 mil habitantes, não são 250 mil como o Dr. Jardim diz quando lhe convém. 300 e tal mil habitantes, uma ilha. Nós somos 9 ilhas, 9 aeroportos, com menos habitantes em todas as ilhas do que a Madeira, com menos turismo que a Madeira, com menos barcos e menos aviões, etc. Menos turismo, exatamente. Com menos turismo, porque o turismo na Madeira foi montado pelos ingleses. Nós não tivemos ingleses aqui a montar o... Não foram os portugueses que montaram o turismo na Madeira, foram os ingleses. E se você reparar nos jornais antigos, todo o turismo do Algarve e do casino da Póvoa e não sei o quê, atiraram-se com unhas e dentes contra os madeirenses. Os madeirenses contra-atacaram porque eles quiseram esmagar. Você, quando ouve o boletim meteorológico da Madeira, está sempre sol no Funchal. Aqui chove. Você acredita? Aqui chove sempre em todas as ilhas, não é no Curva em Santa Maria, se é Santa Maria na Graciosa, na Graciosa, mas isso é uma situação que temos que mudar. tarde ou de manhã. Temos que mudar. Eu não sei se você pode mudar isso, pode mudar Todos o boletim juntos meteorológico. temos que Se mudar. a Madeira consegue sol no Funchal, mesmo quando não tem, como é que nós havemos de conseguir isso? Então, mas porquê Veja o que se passa, por exemplo, com os nossos clubes desportivos. Perdem sempre no último minuto com penalti ou coisa qualquer. É sempre a mesma coisa. Mas isso aí temos que mudar, tem a ver um pouco com a mentalidade açoriana. Com a nossa mentalidade. Temos que mudar. A culpa é nossa, de nos tratarem mal. Então, isso é outra coisa. Agora dizer que na Madeira que tem mais turismo e tem... Tem, e aqui, mas há muitos anos, não é de agora. Exatamente. Porquê que aqui não há turismo a sério?
Não, as estruturas, dizia-se antigamente que era falta de hotéis, agora já não faltam os hotéis, Pois, faltam os turistas. E a gente vai ver agora com as low cost, oxalá que dê certo. Se vierem os malucos por aí fora a pagar 12 escudos e menos passagens para gastar aqui 500 euros numa estadia de fim de semana ou de uma semana, ótimo, eu aplaudo. Se não vier, eu não sei o que é que vai dizer, vamos ter turismo de garrafão a dormir nos bancos ou nos aeroportos para não gastar aqui. Esse turismo é que vai dar lucro. Isso também não. Já é que vai dar lucro. O Passo das Lajes. Das Lajes é outro problema gravíssimo. Outro problema grave. Gravíssimo. É evidente que os americanos são soberanos em decidir o que é que fazem com as suas bases. E há uma coisa que os nossos políticos têm que entender. O lobby militar americano não é poderoso, é muito poderoso. E, portanto, o presidente pode dizer o que quiser, mas na questão militar, quem manda são os militares. O presidente pode dizer que se faz guerra para aquele país ou que se faz guerra para aquele outro, mas quem decide como é que a guerra se faz são os militares. Não vale a pena. Isto, aliás, em qualquer país, mas na América mais ainda. Portanto, aquela base que foi indispensável para os aliados ganharem a última guerra mundial, pelo menos naquela fase final. Quem acedeu à força, porque o governo na altura, o Salazar não queria, quem acedeu à força foi o governo de Salazar, imposto pelo presidente Roosevelt, que mandou fazer uma base na terceira, quer os portugueses quisessem, quer não quisessem, violando a nossa neutralidade, nós tínhamos uma neutralidade na altura. Salazar é que era um indivíduo muito hábil em relações internacionais e chamou os ingleses à pressa e disse: a gente empresta a Ilha Terceira a vocês para fazer uma base. Quando os americanos chegaram à terceira, já estavam lá os ingleses. E os ingleses ficaram, a eles é que foram dadas facilidades, e os ingleses então, ao abrigo, ou à sombra dessas facilidades, legalmente ou formalmente chamaram os americanos. Os americanos instalaram-se e de onde os americanos se instalam não saem mais. Eles estão em Guantánamo, em Cuba, desde sempre, com o Fidel de Castro ou sem Fidel de Castro, estão-se nas tintas para o Fidel de Castro e fazem em Guantánamo coisas que não fazem na própria América, como o caso daquelas prisões sem culpa formada e sem julgamentos, sem nada, que tem sido um horror para uma democracia como a América. Ora bem, é preciso examinar isto, porque na altura em que os ingleses e os americanos entraram para a base das Lajes, ninguém sabia se o Hitler não tinha bombas que chegassem aos Açores. Não era provável que tivesse, mas ele chegava a Londres. As bombas chegavam a Londres e bombardearam com o V1 e o V2, Vingança 1 e Vingança 2, diziam eles, não sei se esse não é. Eu sei que as bombas... E como é que eles faziam? Eles não tinham teleguiados. Era como um foguete lançado para ali, com um X de gasolina adequada a percorrer X milhas, e quando acabava a gasolina a bomba caía e explodia. Era uma coisa muito simples. Bom, mas ninguém sabia se eles não tinham foguetes para vir até os Açores. Portanto, nós corremos o risco, e mesmo os submarinos. Ponta Delgada foi bombardeada em 1917. Morreram pessoas aqui em Ponta Delgada. Que os submarinos alemães furaram as defesas todas e bombardearam a cidade. Quem é que nos garantia que a terceira não era bombardeada ou qualquer das outras ilhas, mas principalmente a terceira? Portanto, nós corremos um risco real, efetivo, durante anos, durante a guerra, 43, 44, 45, e depois, quando houve a crise dos mísseis, eles instalaram-se, os americanos não quiseram sair dali, pagaram ao governo de Lisboa, não sei quanto, ninguém sabe, em armas, em munições, em dinheiro, seja o que for, ficaram. Mas depois, quando se deu a crise dos mísseis em Cuba, ia havendo uma terceira guerra mundial, em que os russos já tinham mísseis atómicos para bombardear os Estados Unidos, eu tive pavor em estar aqui nesta terra, porque estou convencido que se tivesse havido uma guerra mundial, a primeira base a levar na cabeça era a base das Lajes. Portanto, nós vivemos um horror debaixo que o resto do país não sofreu. Sofremos nós, que tínhamos a base americana. Bom, aquilo criou ali um tumor, que nesse aspecto foi um tumor maligno, mas depois teve um side effect, não é? Um efeito colateral bom, que foi dar emprego a centenas de açorianos, e não só, e agora estão a tirar. E de estarem lá uns milhares de militares que gastavam dinheiro todos os dias e tinham as amas e tinham os comércios, essa coisa toda. Foi bom enquanto durou essa passagem. Mas criou ali
um tumor que é difícil de ser arrancado sem fazer hemorragias. Quer dizer, acaba a base, mas e depois como é? Então esta gente que viveu até aqui disto vai fazer o quê? Vai plantar batatas? E não são duas ou três Tiraram pessoas, os são... melhores terrenos que havia na terceira. Os melhores terrenos da terceira foram ocupados pela pista que só serve os americanos. A gente não precisa de uma pista daquelas. Para que é que os açorianos precisam de uma pista daquelas na terceira? Aquela pista está lá, eles vão converter, os americanos vão tirar a pista e pôr lá os terrenos como estavam antes? Não vão. Então têm que pagar por isso. Mas eu já li alguns que os americanos estão dispostos a indemnizar de uma forma... Mas têm que indemnizar mesmo. Bilhões de dólares que têm que dar. Um fundo que tem que estar à disposição da terceira, principalmente da terceira, que é a ilha que vai... Até se conseguirem reorganizar durante 5, 10 ou 15 anos, até ter aquilo sem sofrimento. Porque é preciso ver uma coisa. A Inglaterra e a América eram democracias quando ocuparam a base das lajes. Mas Portugal não era uma democracia. Portanto, eles sabiam que o governo de Lisboa, em face da democracia, era um governo ilegítimo. E eles negociaram com o governo ilegítimo do povo português, porque os republicanos da Primeira República nunca reconheceram legitimidade à Constituição de 1933. Não é? E, portanto, eles estavam a negociar com o governo ilegítimo de Portugal. E, consequentemente, cometeram uma afronta à democracia em colocar lá uma base sem a consulta do povo português, designadamente do povo açoriano, na altura. E, consequentemente, mais uma razão para eles pagarem uma indemnização ao nosso povo, porque, sendo uma democracia, deviam ter respeitado a democracia. Mas podem não pagar. Podem não pagar, evidentemente, mas eu estou convencido que os americanos, que são um povo que respeita muito o direito, apesar de tudo, quando se respeitam os americanos, eles respeitam os outros povos. Os americanos só não têm respeito nenhum por aqueles que não os respeitam. Quando os atacam, quando resolveram atacar as embaixadas americanas, os barcos americanos, as torres gêmeas em Nova Iorque, etc., o Pentágono, os americanos não vão perdoar nunca. E o povo que fez isso está tramado. Está tramado. Qualquer coisa que se faça que ponha em risco a segurança americana ou o bem-estar do povo americano, nunca mais tem perdão. Se eu conheço bem os americanos, você lembra-se da greve dos controladores aéreos americanos no tempo do Reagan? Os controladores aéreos americanos resolveram fazer uma greve nacional, paralisaram a aviação comercial americana e afetaram a defesa dos Estados Unidos. Os controladores foram todos substituídos por controladores militares. E ainda hoje, os controladores americanos que fizeram essa greve não têm emprego como controladores em parte nenhuma da América, passados estes anos todos. Portanto, os americanos não perdoam, mas aos povos que Acha que é um ato de vingança? Não, é um ato de justiça. Porque um povo que não respeita a sua própria subsistência não merece subsistir. Então, se põe em risco a existência de Portugal, a gente vai respeitar um povo que pôs em risco a nossa existência. Não podemos respeitar, senão somos tolos. Não é? Há uma coisa que é um limite da soberania. Ninguém ofende a nossa soberania, senão a gente tem que atacar, senão morre. Mas temos que ter em linha de conta que esta questão da terceira, enquanto não ficar resolvida, vai afetar... Vai afetar, muito. A diplomacia portuguesa tem que avançar agressivamente em todo o sentido, e se não avançarem, o Governo Regional tem que avançar, porque o Governo Regional tem legitimidade para representar o povo açoriano e há de... Porquê é que não faz? O Presidente Vasco Cordeiro já foi. Mas, claro, uma coisa é ir um governo de uma pequena parcela, pequenina e com pouca população, bater o pé aos americanos, outra coisa é um Estado soberano que faz parte da União Europeia e que pode mexer em mecanismos que nós não temos embaixadas, temos influência na América e no Canadá, política. Nós temos influência política, temos muitos senadores eleitos estaduais e alguns até a nível federal. E se eles estivessem organizados como estiveram no tempo do Dr. Zé de Almeida, que lá esteve, o Portugal tinha cantado. O Dr. Zé de Almeida, presidente da Frente de Libertação dos Açores, era convidado para eleições autárquicas e estaduais na América para acompanhar certos candidatos, e ele só acompanhou os de origem açoriana, que muitos deles ganharam naquela altura ou depois, por ele ter unido a comunidade açoriana lá. E os portugueses que são isso era um defensor mais bem organizados... dos Açores. Claro, os italianos não brincam em serviço, os italianos na América têm um lobby fortíssimo, e nós temos a obrigação de... Vamos terminar este programa, estamos quase a atingir o limite. Ao fim. Estes temas irritam-me um bocado, por isso é que eu falo também um pouco... A imagem do Senhor Santo Cristo
já é Tesouro Regional. O Imagem Parlamento, e o cinco tesouro. peças. E o tesouro. Exatamente. E o tesouro. Já o Parlamento aprovou por unanimidade. Sim, a criação ou a qualificação de uma determinada de um É para não sair determinado daqui. bem Para não sair daqui. não sair e estar protegido. Exatamente. Porque a legislação protege coisas que são do tesouro açoriano, não é? Aquilo que não acontecia aqui atrasado, quando houve aquela situação Do resplendor. Exatamente. Se fosse Tesouro Faz parte Regional. do tesouro, quer dizer, na altura o Chubispo podia sozinho decidir que o resplendor fosse e viesse como ele entendesse, não é? No seu prudente critério, porque o Chubispo evidentemente que corre riscos, mas calculados e devidamente protegidos. Mas agora, face a essa deliberação da Assembleia do nosso Parlamento, evidentemente que, além da decisão do Chubispo, tem que haver uma decisão do governo açoriano, a dizer se o senhor pode ou se o senhor não pode. Ou vai-se consultar ou não vai-se consultar. É uma coisa boa, mas não se deve limitar apenas ao Tesouro de Sucessão de Cristo, não é? Devia ser estendido a outros tesouros que nós temos nos Açores e que devem ser inventariados e protegidos da mesma maneira. Esse deu mais que falar, porque, enfim, o Sucessão de Cristo é uma festa muito conhecida, é a maior festa religiosa dos Açores e, consequentemente, tem um impacto em todo o mundo, não é? Há pessoas... Bom, vamos aos livros? Vamos aos livros. Temos aqui vários livros interessantes. O primeiro que eu queria divulgar é o livro de contos de crianças do Sr. Américo Natalino de Viveres. Foi uma surpresa muito agradável ver que um homem, um político, nós vimos aqui a semana passada fazer um debate com o Dr. José Contente, escrever um livro para crianças, aliás, muito bem escrito e bem imaginado, com bons desenhos, uma edição muito interessante que não pede messas nem teme comparações com qualquer livro de histórias para crianças que se publica por esse mundo todo. Mas está de parabéns o Sr. Américo Natalino de Viveres por esta sua iniciativa, que também denota uma preocupação muito grande com a juventude da nossa terra. É o nosso futuro, não é? O nosso futuro, claro. Há aqui outro livro muito interessante, eu vou ter que pôr os óculos para poder falar nele. É um livro de poesia reanimada, que é um livro muito interessante, publicado em Santa Maria, com rumores para a transparência do silêncio. É uma obra... Eu lia só aqui um pequeno poema. O amor fez-te as malas, tirou-te de casa, ensinou-te a viajar, mostrou-te o prodígio das palavras, se no bolso paciente do coração elas esperam por ti. A obra é de Daniel Gonçalves. Ele nasceu na Suíça e está em Santa Maria, permanece em Santa Maria. É um livro de poesia muito interessante, muito bonito, muito lindo e muito agradável de ler. Outro livro que eu penso que já falei aqui, mas que não é demais falar, porque eu gosto muito de falar em obras que digam respeito à nossa diáspora, à nossa imigração, de José F. Soares Raposo, Memória Biográfica, um retrato de duas famílias, A Portrait of Two Families. É uma tradução e investigação do Dr. Miguel Soares da Silva, que é um investigador ali dos lados de Santo António e Santa Bárbara. É um livro muito bem escrito e que mostra, digamos, a vivência de uma família que é igual a quase todas as famílias açorianas. É a família repartida entre a América e os Açores, o vai e vem, entre a geração sai geração, entre a casamento sai casamento, entre a morte sai morte, e nós viajamos neste vai e vem que nunca acaba. Este livro é, digamos, o filme da vida de uma família, como todas as outras famílias açorianas. Como vocês sabem, nós somos 250 mil nos Açores, mas somos mais de 1 milhão lá fora. E, finalmente, um livro interessantíssimo, O Tombo Heráldico dos Açores, do António Ornelas Mendes e do Dr. Jorge Forjás. É um livro sobre a aristocracia, os nobres,
aqueles que têm o sangue azul, como se dizia antigamente, que eram muito importantes no tempo da monarquia e que hoje a importância é meramente simbólica, é apenas o mostrar que havia famílias realmente importantes, que ao fim e ao cabo são parentes de todas as outras, porque se nós formos aqui ver os brasões que são apresentados, lindíssimos, aliás, que eles conseguiram, das várias famílias, por exemplo, este aqui é António da Cunha e Silveira, com o brasão dos Cunhas e dos Silveiras. Quantos Cunhas e quantos Silveiras não existe nesta terra? Se verificarmos bem, somos todos parentes uns dos outros. Fica tudo em casa. Fica tudo em casa. Uns conseguiram isto porque foram mais hábeis junto do rei a obter isso, outros não foram. Aqui, Francisco Brum da Silveira, outra vez, os Bruns agora neste caso, etc. E por aí fora. Há muitas, os cultos reais da Silva, portanto os Silvas têm aqui um leão rompante à esquerda e os cultos reais que são costas têm aqui umas costelas a formar o brasão deles, etc. E por aí fora, há imensas famílias aqui, não é? Que estão todas estudadas num trabalho imenso de pesquisa de arquivos e de bibliotecas, etc, etc. E portanto, os Melos, por exemplo, aqui, os Câmaras, os Cabrais, portanto, cada família tem o seu brasão e claro, os mais velhos dos mais velhos e aqueles que são mais importantes em cada família conseguem que o rei lhes dê uma espécie de identidade própria com que eles cunhavam os seus papéis e armoriavam as suas casas, etc. É um livro interessantíssimo de consulta e leitura. Quem quiser estudar a história das grandes famílias açorianas tem que comprar o tombo heráldico dos Açores do Dr. Forjage e do Dr. António Maria Mendes. Até para a semana. Até para a semana. Com o tombo, nós terminamos esta emissão do seu Duelo de Ideias. Até para a semana.